Olá, eu sou Bia Silva e estou aqui para compartilhar com você o nosso 35º dia de Desafio de Amar, onde diz assim: andarei em minha casa com integridade de coração. Salmo 101, 2. O nosso desafio de hoje já vem com uma dica, que nós temos que andar na nossa casa com integridade de coração. O que quer dizer integridade de coração? É a gente ser inteiro. Íntegro vem de inteiro. Eu tenho que me entregar ao todo, um todo na minha casa. Eu tenho que viver na verdade, eu tenho que fazer com satisfação, eu tenho que estar feliz, eu tenho que celebrar a minha família. E quando eu saio para trabalhar, eu tenho que entender que eu estou deixando aqui uma família. Eu estou deixando a minha metade. E quando eu voltar para minha casa, eu tenho que voltar íntegro, inteira. No mundo existem muitas pessoas íntegras, muitas. Mas muitas pessoas também não têm integridade com a sua família, com a sua casa. E isso é um problema. Porque há um alerta onde todos sabem o peso da integridade nas nossas vidas, no nosso relacionamento. Nós não podemos jorrar água doce e salgada ou mesma fonte. Podemos? Então nós temos que ser 100%. Meu esposo ainda falava assim para mim. Ele falou: amor, eu percebi que você é uma pessoa que não se pode errar com você. Você é muito taxativa. Eu falei, a questão não é errar. A questão é errar e depois continuar no erro. Todo ser humano pode errar. Mas nós temos que ter um coração disposto a pedir perdão, um coração disposto a perdoar e um coração disposto a mudar. Porque se a gente ficar persistindo no mesmo erro, o que vai dar isso? Eu penso assim, da mesma forma que eu não gostaria que as pessoas fizessem isso comigo, então eu não faço com elas. Eu procuro o máximo andar na integridade. A integridade vem sobre verdade. Não quer dizer que você não pode ter defeito, nós não estamos falando de defeito. Nós estamos falando de integridade. Uns defeitos, as situações que acontecem na nossa vida, é a gente chegar e assumir o nosso erro. Integridade é isso, é você assumir, errei, me perdoa, vou mudar isso, o que eu posso fazer para amenizar o seu prejuízo ou a sua dor? Não é assim? Hoje, no 35º dia, que está se aproximando o fim do nosso desafio, nós vamos falar: o amor presta contas. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, 22. O que ele está nos alertando aqui? Quando nós queremos fazer as coisas por nós, pela nossa cabeça, sem a opinião do nosso cônjuge, sem a opinião de outras pessoas, como um casal, uma opinião de outros casais, a gente fracassa. Quando a gente quer andar sozinho, que a gente está no meio de um emaranhado e ninguém pode nos ajudar, a gente não pede ajuda para ninguém, a gente fica ali, retém aquela dor, retém aquele sofrimento, o que dá? Vai dar o quê? Doença, morte, destruição, fracasso, separação na certa. Então, sempre que há uma dificuldade no casamento, busque ajuda. Eu vou contar aqui um pouquinho para você de uma árvore bem poderosa. Talvez você nem ouviu dizer que existe essa árvore. Mas ela é uma árvore bem assim, muito poderosa. Ela é uma árvore muito resistente. E eu vou compartilhar com você. É a sequoia. Essa árvore sequoia, ela é muito forte, muito resistente, muito alta. Pode vir raios, chuvas, trovões, pode até
pegar fogo na mata onde ela está, que ela resiste. Aí você vai perguntar, Bia, por quê? Porque a força da sequoia, ela não está em cima da terra, ela está embaixo. Onde tem uma sequoia, tem mais sequoias. E as raízes dela é muito resistente, elas vão entrelaçando umas nas outras e ali elas criam uma resistência que nada destrói elas. O casal que enfrenta tempos difíceis, ele tem sempre que estar ligado, porque se eles continuarem só os dois, eles nunca vão conseguir sair daquela situação. Por quê, Bia? Porque um está sempre querendo ter razão. E aí vem aquela cegueira que não deixa um ver que o outro tem razão. Às vezes a esposa tem razão e ele não dá ouvido. Geralmente é o esposo que é duro na queda. Ele não gosta de ceder, não gosta de dar ouvido, nasci assim, vou morrer assim. Eu não vou mudar, se você quiser ficar comigo, muda você. Olha, eu sempre digo que eu fiquei 20 anos mudando. Eu não vou mudar, muda você, muda você, muda você. E eu não tinha mais o que mudar. Olha, não é possível que uma pessoa que estuda um casamento 20 anos, com 20 anos ela não aprendeu nada. Será mesmo que eu era a única errada no relacionamento? Que durante 20 anos eu mudava. Não, isso não tá bom, então vou estudar. Estudava. Não, isso não tá bom, então vou estudar. Estudava. Não, isso não tá bom. Até que chegou um dia que eu falei, poxa, eu só saio de casa, vou pro trabalho, vou pra igreja, cuido dos filhos, cuido disso, cuido daquilo, estudo. Abro mão cedo. Será mesmo que a única pessoa errada nesse relacionamento sou eu? Será mesmo que nada que eu estudei eu coloco em prática? Ué, tem alguma coisa errada, né? Vamos conversar com alguém que entenda. Se eu precisar conversar com alguém, ninguém paga minhas contas. Pra que eu vou conversar? Pra que eu vou falar da minha vida pra outra pessoa que é um comedor de feijão como eu? Olha o que eu vi. Ah, você não vai? Não, eu não vou. Se quiser, vai você. Você que gosta de expor sua vida por aí. Pensei comigo, não, expor a minha vida não. Mas eu gosto de buscar orientação sobre o que eu estou certo e o que eu estou errada. E muitas vezes eu estava errada. Muitas vezes eu estava errada. Mas não é o que fala, é como fala. Por muitas vezes eu estava certa, mas eu tinha que tomar atitudes diferentes daquilo que eu tomava. Na maioria, tipo, 90% eu estava certo. Por quê? Porque eu estava dentro de um estudo. Eu estava buscando conhecer o ser humano, conhecer o homem, conhecer a mulher, as debilidades, as fraquezas, as fortalezas. Eu estava estudando tudo isso. Quando chegou um determinado tempo, eu falei, bom, eu vou buscar então ajuda. E fui. E eu era aconselhada toda semana. Aconteceu isso, eu era aconselhada. Aconteceu isso, eu era aconselhada. E eu fiz isso, eu tomei essa atitude. Bia, não é dessa forma que você deve agir. E eu, como assim? Bia, não. A palavra diz isso. Quando as pessoas lá de fora me falavam, quando eu me abria com as minhas amigas, quando eu me abria com uma cliente, quando eu me abria com qualquer uma pessoa da família ou alguém assim que... Porque a gente não pode pegar alguém da família pra gente buscar conselho. A não ser que essa pessoa tenha uma vida mais regrada do que a nossa. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que a pessoa fala? Larga a mão. E essa pessoa, né? Nós já falamos sobre isso.
a pessoa não tem um bom conselho para te dar. Se ela já passou por inúmeras dificuldades e superou, busca conselho com ela. Aí eu comecei a buscar conselho com alguém que conhecia a palavra de Deus. Com pastor, com pastora, sabe? E tudo aquilo que as minhas amigas falavam, não, você tem que largar mesmo. Não, você tem que, sabe? Eles me orientavam à luz da Bíblia. Por isso que esse desafio tá lá. Desafio de amar, seu casamento restaurado à luz da Bíblia. Então, se você buscar um conselho comigo um dia, tudo que eu for te orientar está dentro da Bíblia. Gostando você ou não, tá na Bíblia. Tinha coisa que eu não gostava. Teve um momento que eu falei, Deus não me ama. Deus me odeia. Deus só quer que eu faço. Deus só quer que eu me entrego. Só quer que eu cedo. E Ele não faz nada para mudar essa situação. Olha a minha revolta. Eu cheguei ao ponto de dizer isso. Eu cheguei a essa revolta. Falei assim, tudo que eu faço tá aqui. Eu me sacrifico, tá aqui. Tô aqui, faça isso, faça aquilo. E eu ainda sou errada. Não, Bia, você não é errada. As suas atitudes não estão de acordo com a palavra. Tolo de boca fechada vira sábio. Nós devemos converter uma pessoa, se possível, use palavras, senão somente com as suas atitudes. E eu queria que as minhas palavras valessem. Por muitas vezes eu queria falar. Eu queria argumentar, eu queria gesticular, eu queria justificar. E no dia que eu ouvi, Jesus justifica as suas causas, eu falei, Deus me odeia, Deus só quer que eu faço, Deus dá uma carga só para mim e ainda eu tenho que ficar sem justificar. Isso mesmo, você não tem que justificar nada. Jesus está vendo tudo que você está fazendo. E a sua justificativa é se calar. Falei, tá bom. Já não bastava, né? Eu ter que abrir mão de tudo, ainda agora eu vou ter que abrir mão da boca também. Da palavra. No final, virou até piada pra mim, né? Porque daí eu comecei a rir de mim. Porque quando eu ouvia as coisas que eu ficava calada, eu começava a dar risada. Eu falava, só pode ser brincadeira. Só que quando as escamas caíram dos meus olhos, eu falei, não é que é? E sabe o que começou a acontecer? Quando eu calei a minha boca, eu comecei a adquirir poder. A pessoa ficava totalmente sem poder. Eu falei, uai, mas não é que é? Uai é de mineira, hein? Aí eu falei, nossa, mas que maravilha. Aí eu continuei calada. Daí quando a pessoa me afrontava, daí eu só ria. Falava, siga em frente. Quanto mais, agora eu quero mesmo que você faça isso comigo. Eu quero que você xinga, fala, ou humilha, faça o que você quiser. Sabe por quê? Porque eu tô de boa. Eu tô tranquila, eu tô feliz. Já que é assim, por que eu não aprendi isso antes? Então, que maravilha que foi isso pra mim. Foi libertador. E aí, o que aconteceu? Nós não buscamos ajuda de ninguém, porque não queria. Poucas vezes nós tivemos um acompanhamento de alguém. E aí, chegou no final, aconteceu o que aconteceu. A separação. Mas hoje, graças a Deus, no meu novo relacionamento, a gente busca conversar com pessoas sábias, pessoas que têm experiência, pessoas que realmente vão ajudar. E eu não fico jogando pérola aos porcos, não. De jeito nenhum. Eu vou lá, eu oro, eu falo, Deus, tá nas suas mãos. O Senhor faça o que achar melhor, porque assim, essa responsabilidade já não é minha, né? Só me dê sabedoria para eu agir. E assim, sucessivamente, a vida vai passando. E a gente vai tendo êxito. Caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselheiros, ouve os conselhos.
Isso está em Provérbios 12:15. Quando a gente se cala, é só sucesso. Sabe por quê? Porque a gente começa a dominar o sangue. Sabe aquele momento que você põe algo no fogo e começa a borbulhar, borbulhar, borbulhar? Só que chega uma hora que ela ferve tanto, 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 que aí ela só fica instável. Ela só fica ali fervendo, 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 de leve, de leve, de leve. Quando você abaixa o fogo ou coisa assim. Então, esse é o nosso sangue. Quando acontece alguma coisa que o seu sangue ferve, sobe até na cabeça, respira, respira fundo, respira 10 vezes, se possível 20. E aí você vai ver a mudança radical que vai ter. A palavra, ela é muito clara. É muito importante o que eu vou te falar agora. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está em Romanos 14:12. Este acordo é inviolável e, apesar de sermos todos essencialmente responsáveis pela maneira como lidamos com isso, podemos certamente aceitar toda a ajuda que os outros podem nos dar. Pode ser apenas uma questão de influência que transporta o seu casamento da mediocridade para a excelência. Eu tenho um vídeo também da excelência que eu vou postar logo, tá? O nosso desafio de hoje diz assim: busque um conselheiro para casais, alguém que seja um cristão firme e que será honesto e amoroso. Se você sente que o aconselhamento é necessário, então dê o primeiro passo para marcar o primeiro encontro. Durante esse processo, peça a Deus para direcionar suas direções e discernimento. Anote no seu caderno quando estiver pronto e coloca lá quem você escolheu, por que você elegeu essa pessoa e o que você espera aprender com ela. Vamos orar? Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, nós te glorificamos, Senhor. Nós sabemos que nós vamos dar conta de nós mesmos ao Senhor um dia. Por isso eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Coloque uma pessoa, Deus, pessoas do Senhor do nosso lado, Deus, para que nós possamos nos aconselhar com elas. Pessoas, Deus, sábias, pessoas verdadeiras, íntegras, Senhor. Que o Senhor venha levantar essas pessoas, Pai, com sabedoria, Deus, para aconselhar casais, para ajudar pessoas que estão desconectadas com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha alterar, Senhor, toda e qualquer situação de cada cônjuge que está quase chegando ao fim. Mas o Senhor entrará com a sua providência, o Senhor entrará com suas mãos fortes e nós sabemos que o Senhor direciona nós pelo caminho certo. Eu sei que o Senhor desde já enviou anjos do Senhor nas casas, Pai, nos cônjuges, junto com os cônjuges, e que o Senhor venha tocar o coração desses cônjuges, de pessoas que estão assistindo, Pai, para ter um coração íntegro diante do Senhor e diante da sua família, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós venhamos nos entregarmos ao Senhor, Pai, e nós venhamos ter coerência nas nossas palavras ao nos identificar, ao nos prestar conta das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Peça sabedoria. Peça muita sabedoria a Deus. Porque Ele dá. A palavra diz que peça, grita. Busca sabedoria como assim? Como o ar que você respira. O jovem chegou e perguntou para o sábio. Ele estava na beira de uma represa e falou assim: ô sábio, o que eu faço para conseguir ter sabedoria? E ele pegou a cabeça do jovem, enfiou dentro da água e ficou segurando, e o jovem começou a se debater. E aí quando veio ele levantou e falou: senhor tá louco? Eu tô pedindo aqui uma orientação, um conselho de como ser sábio. O senhor quer me matar? Que sabedoria é essa? E mais uma vez ele pegou na cabeça dele, enfiou na água e ficou ali segurando. E o jovem começou a se debater.
E falou assim, e ele não conseguia sair e ele ficou segurando. E com muito custo esse jovem conseguiu se livrar das mãos dele e saiu. Ele falou, o senhor é louco? O senhor está querendo me matar? Pela segunda vez o senhor me enfiou na água. O que é isso? Ele catou de novo o jovem e enfiou na água. E ele ficou lá e se debateu até conseguir sair. Ele falou, o senhor quer me matar? O que é? O que o senhor tem contra mim? Eu só vim pedir um conselho. E ele falou assim, olha, busque a sabedoria como o ar que você respira. O dia que você fizer isso, aí você será um sábio. Até arrepiei. E isso foi muito marcante, muito forte para mim. E realmente fez todo sentido. Olha, eu estou aqui à sua disposição, se você quiser conversar, se você quiser saber mais sobre os meus aprendizados em última luta, eu sei que você pode estar revoltado comigo. Falando, sabia, é louca. A gente tá aqui querendo esganar o cônjuge, ela tá falando pra gente amar, ela tá falando pra gente compreender, ela tá falando isso, aquilo. Foi o que eu ouvi, amada. O que você está sentindo, eu também senti. A mesma revolta que você tem hoje por estar ouvindo essa verdade, eu também tive. Porque eu achava que eu era certa e que o caminho que eu estava era certo e o jeito que eu queria que fossem as coisas teria que ser o certo. E não era. A palavra é certa. Curta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até amanhã. Um beijo, fica com Deus.